No vídeo de hoje vamos falar do TORD 11, um fundo misto que está nas oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Em sua concepção, o fundo tem uma característica interessante, diversificando seu patrimônio líquido em algumas categorias interessantes para gerar renda. Mas a implementação da ideia me parece ter alguns riscos relevantes para o investidor. Confira em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos trazer o portfólio do fundo, que é misto, portanto tem uma série de instrumentos diferentes em sua composição. Vamos falar das maiores posições de CRI no momento. O Van Holding tem como indexador IPCA mais 12,5%. Tem como garantia a receita das empresas desse grupo e o excedente de 14 empreendimentos no total. Tem carência de amortização até dezembro de 2022. O próximo é o GPK, com IPCA mais 11,5%. Tem o aval da empresa do Brasil Parques e já começou a receber os valores das vendas do Hidros Gramado. A terceira maior posição desse segmento também é da área de lazer e turismo, a exemplo dos outros dois. O Hope tem como cupom IPCA mais 9% e há uma cota subordinada também com IPCA mais 12,4%. E a carência de amortização vai até 2024. Além da lista de CRIs, o fundo possui também algumas cotas de outros fundos. Um montante equivalente a 22% do seu patrimônio líquido está em cotas do SRVD11, que vamos destacar aqui nessa lista. Esse fundo é um fundo com 91 cotistas somente, tem tido pagamento de proventos bastante irregulares. Trata-se de um fundo para desenvolvimento de resorts e vilas de luxo, com a maior parcela dos novos projetos em cidades litorâneas. Se destacam empreendimentos entregues em Gramado e Foz do Iguaçu também. O fundo também possui investimento direto em imóvel, nesse caso um empreendimento em Manaus e um valor bastante baixo do patrimônio líquido do fundo. Além disso, o fundo possui também alguns empreendimentos via equities. A maior parcela, 14% do patrimônio líquido, está no Resort do Lago, em Caldas Novas, Goiás. Trata-se de uma multipropriedade com 31 mil metros quadrados e volume geral de venda de quase 600 milhões de reais. Foram entregues 4 blocos do total de 8. O bloco E está previsto para ser entregue em janeiro de 23. Possui dívida bruta da ordem de 54 milhões, mais valores a receber de 76 milhões, e chama a atenção a alta inadimplência no mês de agosto. O Cavama Residence é um multipropriedade com parque aquático também em Caldas Novas, Goiás. Representa 10,4% do portfólio do fundo. Tem uma área total de quase 63 mil metros quadrados. Volta a me chamar a atenção o índice de inadimplência e a taxa de distratos, que no mês de agosto foram muito altos. A terceira maior posição nessa categoria é o Macaira Residence, no litoral da Bahia. Ele terminou a fase 1 em 2021, mas ainda está com um percentual relativamente baixo de vendas. Essa parte do portfólio me parece a parte mais preocupante. Acredito que seja o principal motivo pelo qual o fundo esteja bem descontado nesse momento. Resumindo o portfólio, são quase 43% em fundos imobiliários, quase 40% em equities e 17% em CRIs, uma participação de 76,6% no setor de hotelaria e uma concentração especialmente na região de Caldas Novas, Goiás. Dentro dos CRIs, mais de 90% é indexado pelo IPCA, 88% pertence ao segmento corporativo e 67%
tem LTV maior que 80%, indicando um maior nível de risco desses instrumentos. Na demonstração de resultados, podemos perceber alguns detalhes interessantes. Houve queda da receita recebida pelos CRIs e uma queda ainda maior no valor recebido pelos fundos imobiliários. E a parcela significativa do patrimônio líquido que está em equities não tem uma distribuição de valores mensais, o que torna o fluxo de caixa desse fundo bastante complexo. Por conta disso, o dividendo distribuído tem sido proporcionalmente mais baixo, inclusive performando menos do que o seu benchmark. No mercado secundário, houve um momento em que apareceu uma maior liquidez do fundo ao longo do ano de 2021, mas o fundo perdeu liquidez ao longo do tempo e também perdeu seu valor de cota, como podemos perceber nesse gráfico. Agora vamos comparar o TORD11 com outros fundos. O VGHF possui uma composição parecida e alguns fundos de papel de patrimônio líquido semelhante. Em termos de dividend yield, o TORD11 é o menor dessa lista de fundos e também é o fundo com maior desconto em relação ao patrimônio líquido do grupo. E mesmo com esse desconto, o fundo não consegue gerar um dividend yield de forma a fazer frente aos outros fundos. Ou seja, o desconto no preço da cota se deve principalmente à baixa capacidade do TORD11 de gerar dividendos. Por ser um fundo com menos de 3 anos, seu crescimento do dividend yield não foi apurado, portanto zero. Sua liquidez é a mais baixa do grupo, mas principalmente devido ao menor valor de suas cotas. O fundo possui um grande número de cotistas também. Analisando o histórico de investimento em 1 ou 2 anos, o investidor acabou tendo prejuízos, quem investiu nesse fundo. O fundo está sendo negociado atualmente próximo a R$ 8,00, mas podemos perceber bem a desvalorização da cota, especialmente a partir de 2021. E esse valor é 43% abaixo do valor patrimonial do fundo no momento, ou seja, ele está bastante descontado. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos do TORD11. Do lado positivo, é um fundo misto com CRIs, fundos imobiliários e equities, que tem uma ideia bastante interessante. Ele tem um baixo preço em relação ao seu valor patrimonial no momento, mas se deve principalmente aos seus pontos negativos. E os pontos negativos é a concentração do patrimônio líquido em alguns investimentos que apresentam maior risco e principalmente estão com alta inadimplência nesse momento. A queda do preço se deve à queda também da sua capacidade de gerar dividendos, ou seja, o preço está alinhado com o dividendo que está sendo gerado, e ele tem uma concentração, a meu ver, excessiva, né, na região de Caldas Novas, Goiás. E a pergunta que o investidor tem que fazer, né? Será que existe uma demanda para tantos novos empreendimentos assim nessa cidade, né? É uma estância de lazer, né? De águas termais, né? Há muito tempo, né? Existe esse foco no turismo, mas será que tantos empreendimentos novos sendo lançados, né? Vão ter demanda suficiente, né? Para à medida que forem ficando prontos ali para permitir o pagamento desses instrumentos de dívida, né? Essa é a pergunta principal aí que o investidor tem que se fazer em relação ao TORD11. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.